Bom, já tem bastante gente. Eu vou começar então. Bom dia, pessoal. Vocês estão me escutando bem e vendo a minha tela? Sim, Sim, muito bem. Eu falei Sim, bom dia, na verdade, boa boa tarde, né? tarde. Boa tarde, boa positivo. tarde. Tarde. Tela. Bom, beleza. Hoje a gente vai falar de uma nova solução da Mix, uma atualização, né, de uma solução e uma nova alternativa de como contratar os serviços da Mix. Isso é bem interessante. Então, vamos lá. O foco hoje é toda nessa parte de telemetria com vídeo, então a parte de câmeras, tá? Começando um pouquinho do histórico, né? A Mix é uma empresa bem pioneira, ela já tem 26 anos agora, nasceu em 96, e a gente identificou que o mercado tá indo numa tendência muito forte de pedir mais e mais soluções de vídeo. Os clientes querem enxergar o que está acontecendo na cabine e bom, efetivamente enxergar, né? E aí estão investindo cada vez mais na questão da telemetria com o vídeo. Tá? Pensando nisso, a gente lançou já faz alguns anos uma solução que filmava a cabine toda vez que acontecia algum evento que a gente considerava crítico ou importante, por exemplo, uma freada brusca, alguma coisa desse tipo, que a gente chama de fazer a evidência. Então, ali você consegue identificar o que aconteceu, o motivo, né? Por que a pessoa fez aquela freada brusca e gera evidência, tá? Já faz bastante tempo que a gente tem essa solução no mercado. E há mais ou menos um ano e meio, a gente lançou uma outra solução, onde foi implementada a parte de inteligência artificial, e aí as câmeras começam a identificar o comportamento do motorista pelas imagens e gerar eventos. Então, além dos eventos da telemetria, que estão muito mais baseados em informações do veículo, rotação do motor, freada, aceleração, velocidade, esse tipo de coisa, a gente começa a identificar o próprio motorista. Então, se ele está falando no celular, cinto de segurança, essas coisas, eu começo a gerar alertas nesse sentido. Tá? Por conta disso, essa solução ela reforça muito mais a parte da telemetria, então a gente consegue aumentar muito mais o que seriam os nossos pilares, então trazer muito mais segurança, muito mais eficiência, atender as normas, né, dos nossos clientes ou dos nossos contratantes, ou a legislação, e conseguir fazer também melhor sustentabilidade, né? Conseguir fazer um negócio onde a gente consiga ter uma pegada ecológica menor. Tá? Deixa eu explorar um pouco mais cada item desse. Falando sobre a solução em si, então, a gente sabe que a telemetria é uma solução que traz um bom retorno sobre o investimento, e a gente vem tratando disso com todos os nossos clientes há muitos anos. O que a gente nota? Quando a gente aplica o vídeo também, o retorno é muito mais rápido. Ah, mas fica mais caro porque tem vídeo, como é que o retorno é mais rápido? Fica mais rápido porque a câmera acaba fazendo com que a mudança de comportamento do motorista seja muito mais rápida. É aquilo que eles falam assim, você está sendo filmado, só de falar isso já muda o comportamento. Mas como ainda inclui a parte da inteligência artificial, então você também inclui outros eventos que eu não conseguia monitorar antes. Por exemplo, se ele está falando no celular, né? Que é uma das maiores causas de acidente hoje. Então você acaba tendo uma redução de acidentes muito maior do que só com a telemetria. Isso acaba compensando o investimento e trazendo mais resultado para os clientes. E é por isso que existe toda essa demanda hoje por soluções de vídeo, tá? Que tipo de problemas, né, que a gente consegue atender? Questão das colisões, os custos relacionados a isso, os custos operacionais, a segurança dos motoristas e a exoneração. Então, a exoneração aqui vai muito no sentido de comprovar que a culpabilidade daquele tema não é nossa, não é do motorista de vocês, e sim de um terceiro. Um caso já bem famoso, né, na Rússia acontece bastante isso, existe as pessoas todas têm que ter um seguro de vida pela legislação deles. Então, quando a pessoa está numa situação, por exemplo, financeira muito difícil e tal, várias pessoas se suicidavam se atirando na frente do caminhão, de um caminhão que está passando, né, para receber o seguro e o seguro ser pago para a família. Isso acabou virando uma coisa tão comum, infelizmente, que várias empresas começaram a investir em colocar câmeras de vídeo.
Foi uma das primeiras situações de querer exonerar os motoristas, então mostrava que: "Olha, a culpa não é minha". Bom, mas no Brasil não tem isso. Até acontece, né, eu acho que não é tanto as pessoas tentarem se suicidar, mas você vê situações assim, um ônibus atropelou um ciclista. Sempre a gente tende a pensar que a culpa é do ônibus, mas e se não for, né? Então você acaba conseguindo mostrar essas situações. 2 caminhões bateram de frente e infelizmente faleceram os 2 motoristas. A gente não sabe o que que aconteceu. A câmera sempre vai te dar a oportunidade de enxergar o que aconteceu e mostrar que a culpa de repente não foi, né, do nosso motorista. Provavelmente não foi porque o nosso motorista está sendo todo monitorado, tem todo um processo de telemetria em cima. O tipo de perfil de cliente da Mix, em geral, nós não somos os causadores dos acidentes, pelo contrário, né, nós acabamos sendo ah, atingidos por eles, tá? Em termos da organização, né, para quem é bom isso? Para o motorista é super bom. O motorista reduz o comportamento, a condição de risco, ele acaba entendendo que aquilo é bom para ele, então ele acaba se engajando, o desempenho dele melhora, ele conduz melhor, de forma mais eficiente, e acaba também economizando combustível. Em termos da operação, não só reduz o risco de acidente, como se o acidente acontece, ele sempre acaba sendo menos grave. Então, se eu estou, por exemplo, respeitando a distância de segmento, a distância segura do veículo à frente, não quer dizer que não possa acontecer um acidente, mas se acontecer, eu vou ter um espaço de frenagem maior, então a gravidade do acidente é menor. Né? A parte dos motoristas melhora a retenção, sim, porque você pode criar planos de benefícios, incentivar os melhores, o motorista saber que ele está dirigindo num ambiente que respeita a segurança dele também faz com que ele mantenha na empresa. Reduz o gasto de combustível, né, dirigindo melhor, e o desgaste do veículo também, aí na parte da manutenção. Em termos de negócio, né, primeiro passo, claro, reduzir o custo relacionado a acidente. Segundo, o seguro, né, se eu tenho menos acidentes, o seguro tende a não aumentar ou ficar até mais barato. Reduz a exposição ao risco e os custos operacionais. Então, a questão da ociosidade, né, veículo acidentado, ele não trabalha, ele acaba sendo um custo muito elevado para a empresa. E para os clientes, eu vou diminuir o impacto ambiental, não tem um acidente, né, não tem aquele veículo que cai, a carga vai cair dentro do rio, esse tipo de coisa. Eu aumento a sustentabilidade do negócio, porque um negócio previsível, onde eu tenho retorno sobre o investimento garantido, ele é muito mais fácil de alguém investir e de vocês se manterem no mercado. Agora, um negócio onde eu não tenho custo nenhum, porque eu não investi na telemetria, teoricamente. Porém, eu tenho um acidente toda semana, às vezes tem 2, tem 3, tem 4, e o custo é altíssimo do acidente. Você tem uma instabilidade no negócio de custo que não é previsível, e isso acaba sendo um fator que faz com que as pessoas não queiram investir nessa empresa. Tanto como cliente, né, que não querem contratar os serviços, como mesmo como investidor. Então isso acaba fazendo com que esse negócio não seja sustentável ao longo do tempo. Outra questão é a vantagem competitiva. Se eu tenho custos operacionais menores, eu posso ser mais agressivo nas minhas propostas, seja no valor do frete, da passagem, qual for o teu negócio, né? Isso faz com que a minha empresa possa ganhar mais negócios de forma lucrativa. Então aumenta a vantagem competitiva da empresa. Por último, reputação. Isso aqui é super importante, especialmente para quem trabalha com embarcadores, que tem marca muito conhecida, perfil de uma Nestlé, de uma Coca-Cola, de uma Ambev, Vale, essas empresas que têm todo um zelo muito forte em cima da segurança. E para quem transporta, por exemplo, passageiros, toda vez que ocorre um acidente, especialmente em ônibus rodoviário, é notícia, vai para a mídia, isso acaba trazendo um impacto muito negativo para a marca da empresa e faz com que os passageiros comecem a considerar se vale a pena pegar o ônibus naquela viagem, ou ir de carro, ou pegar carona com um amigo, ou até ir de avião. Então, são coisas que sempre vão contra o negócio de vocês. Se ao contrário, né, nunca tem acidente, é super seguro, cheio de estatísticas dizendo que viajar de ônibus é muito mais seguro do que de carro, você tem um efeito inverso, né? Então as pessoas ficam pensando, puxa, eu vou pegar um carro para até, sei lá,
até Araraquara, não sei, alguma cidade, aí vai levar algumas horas, vou me arriscar aí na estrada? Não, pego um ônibus e vou lá, chego tranquilo e é muito mais seguro, tá bom? Outro ponto, a gente falou um pouquinho, né, sobre retorno sobre investimento. Aqui são alguns números típicos que a gente tem, de quanto que os clientes estão conseguindo reduzir no combustível, na manutenção, nos acidentes, no seguro e na produtividade. O que que a gente gostaria muito é que vocês fizessem parte dessa história, né, trabalhando conosco nessa telemetria com vídeo e melhorar ainda mais esses números, conseguir mais resultados. Aí fica o convite, tá? Bom, foi uma introduçãozinha, vamos falar um pouco agora da solução, né? Para quem já conhecia a solução anterior da Mix, eu já vou falando das diferenças e ao mesmo tempo vou falando do que tem de novo, tá? Na solução antiga, a gente tinha uma câmera da cabine e uma câmera para a estrada. Então, eu tinha esse aparelhinho aqui, que era a câmera da estrada, ficar filmando lá na frente. Eu tinha uma outra câmera que eu instalava em algum lugar aqui da cabine para filmar a cabine. Esse modelo novo é uma câmera dupla, então ele já tem as duas aqui, é 2 em 1, já vem as duas aqui instaladas, tá? O dispositivo de assistência, o R-Watch, é o mesmo, continua tendo, e esse sensor de fadiga, ou o sensor que se chama de DSM, ele continua sendo o mesmo. Outra diferença que apareceu, esse dispositivo ele tem calibração automática, o anterior a gente tinha que fazer uma calibração, que era um processo bastante complicado na instalação e tornava ela bem lenta. Então isso, do ponto de vista do cliente, é interessante porque a gente tem mais facilidade em instalar, tá? E falando um pouco dessa câmera dupla, o que que é isso, né? É uma câmera que tem um lado virado para a estrada e o outro para dentro da cabine. O lado da estrada vai ficar filmando a estrada, né? E o da cabine, ele pega um ângulo bem aberto, então você consegue ver bem direitinho o passageiro e o motorista. Nesse caso aqui, até um caminhão permite ter 3, né? 3 pessoas. Quer dizer que não só você está monitorando o motorista, mas muitas vezes você vai identificar, por exemplo, se ele deu uma carona indevida, ou, a gente já viu isso, o passageiro não está usando o uniforme da empresa, também não está usando o cinto. O passageiro é tão importante quanto o motorista. Aliás, o banco do passageiro é um dos bancos mais perigosos nos acidentes, é onde mais acontece problemas. Então, é mais importante ainda que ele use o cinto, né? Então, bacana que você tenha aqui a visão dos dois, tá? Essa é uma câmera infravermelho, então ela consegue pegar eles tanto à noite quanto durante o dia. Mesmo durante o dia é comum a cabine ser bem escura, né? O pessoal bota com vidro mais escuro e tal. Então é importante que a câmera consiga trabalhar nessas condições, tá? Falar um pouco da câmera ADAS, que é a câmera da estrada. A câmera da estrada é uma câmera que fica filmando a estrada, essa aqui, né? Mas ela tem também inteligência artificial, então ela consegue identificar situações não, como é que eu vou dizer, situações não desejadas, tá? São basicamente esses 3 eventos aqui. Então, um deles é a distância do veículo à frente, ou distância segura. Normalmente o pessoal fala que são 2 faixas, né? Você tem que manter do veículo à frente. Você pode ver que aqui, esse aqui não está fazendo, por exemplo, está muito perto, né? Mas essa distância também depende da velocidade. Então, se eu estiver muito rápido, eu devo deixar uma distância maior. Se eu estiver mais devagar, eu posso ficar um pouco mais perto do veículo à frente. E aí, como é que funciona? Ele vai detectando a distância, a velocidade, ele vai medindo, e ele te dá um cálculo aqui do tempo em segundos. Caso esse veículo aqui freie, seria o tempo que eu tenho para frear, 0,6 segundos, tá? E ele já está marcando em vermelho porque ele está dizendo assim, se o cara da frente frear, você vai bater na traseira dele. Então ele já está gerando aqui o alerta. No caso que você vai só se aproximando, ele começa a mostrar aqui, já está 2,5 segundos, mas ainda é uma distância segura. Mas já é uma forma do motorista ir identificando e reduzir, aumentar a distância mesmo antes de entrar numa situação de não conformidade, né, onde ele ficaria com a faixa, com a alerta vermelho, tá? O que que acontece se ele se aproximar? O sistema automaticamente manda um vídeo de 8 segundos, né, mostrando
o evento acontecendo. E ele dá uma mensagem para o motorista dizendo para ele aumentar a distância de segmento. Então, tanto na central vocês estão enxergando o que está acontecendo, quanto dentro da cabine o motorista já é avisado e já pode tomar uma ação, né, de aumentar a distância de segmento. Parte de alerta de colisão é mais ou menos a mesma ideia, só que aqui eu tenho uma distância contínua, né, os dois veículos estão na mesma velocidade e estão se deslocando. E aqui eu tenho, ele identifica que o veículo da frente está parado ou está muito mais devagar, então eu começo a me aproximar rapidamente dele. Aí eu dou um alerta de colisão. Ele vai piscar em vermelho e vai avisar o motorista. Alerta de colisão, reduz a velocidade. Pode ser, às vezes, aquele alerta que ele precisa para evitar o acidente, né, na última hora. É bem interessante. Troca de faixa, aqui ele vai identificar o seguinte, ele fica monitorando a seta, né, se você deu a seta para a direita ou para a esquerda, você deveria dar a seta e depois trocar de faixa. Mas se você não deu a seta e trocou de faixa, daí ele gera um alerta também. Tá? A gente tem tido um pouco de dificuldade disso aqui no Brasil, porque tem muitas estradas que a sinalização é muito ruim, então você acaba tendo faixas, por exemplo, que cortam a estrada ou coisas do tipo e geram um falso positivo. Também tem a situação de caminhões muito grandes em estradas muito apertadas, que você acaba tendo a roda passando em cima da faixa e tal. Então, a gente sugere usar esse evento apenas para aqueles veículos que rodam em estradas de boa qualidade, né? Se você tem essa certeza, aí você pode colocar. Senão, talvez seja melhor desabilitar, porque ele vai gerar muitos falsos positivos. Tá bom? Algum comentário aqui? Vocês entenderam como é que funciona? Sim, Alexandre, tranquilo. Tá. Eu vou mostrar um videozinho, né, para ficar mais claro. Esse aqui é o evento de troca de faixa, tá? Vocês estão vendo aí na plataforma, né? Ele troca de faixa, troca de novo. Está dirigindo como se fosse um Fórmula 1, né? Aí gerou o evento. Outro evento bacana aqui, distância de segmento. Tá? Você pode ver que ele está a menos de 2 faixas mesmo do veículo à frente, mas ele não está se aproximando muito rápido. Aí o sistema detecta e avisa, né? Aumente a distância. Aqui eles estão a 74, né? 70 e poucos. Não parece tão próximo assim, mas se pensar bem, imagina que o carro da frente freie, né? Você vai ver que não dá tempo de reduzir o suficiente para não ter o acidente, tá? Esses aqui que eu tinha, alerta de colisão. O que acontece? O veículo da frente trocou de faixa, e aí você chega muito rápido perto dele, ele dá o alerta de colisão. Então, também é aquele negócio, fica sempre atento à estrada, né? Vendo o que está acontecendo lá na frente, já vai reduzindo antes, você já vai conseguir. Tem um outro alerta de colisão aqui. Ah, também no carro leve. Mesma coisa, ele foi passar, mas aí o caminhão também entrou na ultrapassagem. Então, e ele se aproximou muito rápido, né? Ok, lá voltando. Aí nós temos a outra câmera, que é uma câmera que fica voltada para o motorista, é o sensor mesmo. Essa câmera é uma câmera vertical, então ela foi desenhada de forma a atender mesmo quando as pessoas têm diferença de altura. Então, se eu tenho um motorista bem baixinho, bem alto, ele vai pegar de qualquer forma. A câmera é infravermelho e ela consegue pegar mesmo que ele esteja usando óculos escuros. Isso é super importante. Até tem um exemplo aqui, o rapaz está com esses óculos com um grauzinho aqui, né? Que tipo de evento ele vai monitorar? Eventos de fadiga, vai ser o bocejo e a piscada. Então, se você piscar um pouco demorado, ele vai identificar como fadiga e vai gerar um alerta de fadiga. Aqui eu vou mostrar o alerta, né, que ele faz, só para vocês ouvirem. Alerta de fadiga, por favor, pare para descansar. Escutaram?
Sim. Sim, escutamos. Perfeito. Não deu para ouvir. Tá. Para cada tipo de evento tem um alerta diferente, né? Eu só peguei o exemplo da fadiga. No caso do motorista distraído, o que é isso? Eu tenho o veículo em movimento e ele não está olhando para a estrada. Eu identifico que ele não está olhando para a estrada. Claro, caso aqui meio extremo, né? Ele está, acho que mexendo no celular, ou sei lá o que ele está fazendo. O mais comum é o celular mesmo. Então a pessoa está passando texto pelo celular, fica olhando para baixo e não olhando para a estrada. Aí ele identifica que passou um certo tempo, né? Que você não está olhando para a estrada e gera o alerta. Ah, mas e olhar o espelhinho? Não, pode olhar o espelho, precisa inclusive, né, olhar os espelhos, só que são olhadas rápidas, né? Você olha um pouquinho e volta para a estrada, especialmente se estiver em alta velocidade, tá? Questão do celular, né? Então, uso do celular. Isso aqui é bem interessante. Então, ele identifica o formato de um aparelho, né, de celular e uma certa proximidade com o rosto. A gente viu alguns casos que algumas pessoas tentando burlar o sistema deixavam em viva voz o celular e deixavam assim meio perto, sabe? Como se estivesse falando num rádio, uma coisa assim. Mas o sistema pega igual, porque ele enxerga o formato do celular e gera o alerta. Tá? Isso aqui é super importante, é uma das maiores causas de acidente hoje. Cinto de segurança, né? Então aqui a pessoa está sem o cinto, a gente identifica que ele está sem o cinto e gera o alerta. Isso é muito superior ao sensor de cinto, porque o sensor de cinto tem muitos motoristas que botam pelas costas o cinto. O sensor pensa que ele está com cinto, mas na verdade ele não está. Então você consegue pegar essa situação. O tabagismo, né? A pessoa fumando, ele identifica que tem um objeto aqui na boca e gera o alerta. E o motorista não detectado é aquele caso do motorista não querer ser monitorado. Então ele pega um pano, alguma coisa, joga em cima da câmera, né? E aí o sistema gera esse alerta. Aí tem uma coisa interessante. A câmera que está filmando a cabine não é o sensor, é outra câmera. Alerta de. É essa, opa, peraí. É essa aqui, tá? Então se ele não se der conta disso e tapar lá o sensor, a gente vai filmar ele tapando o sensor. Isso que vai aparecer, e já vimos isso mais de uma vez. Então, interessante. Alerta. O dispositivo de assistência é tipo um Apple Watch, parece, né? Uma caixinha. Ela fica ali na cabine. Estava aqui na foto. Né, aqui em cima. E ele ajuda porque é mais um alerta. Então, você tem o alerta visual e o alerta sonoro. O que que ele vai mostrar? Vai ser esses ícones aqui. Então, da faixa da esquerda, da faixa da direita, as distâncias e os tempos. Vai piscar em vermelho na colisão. E esses ícones aqui, dependendo do evento que ele gerar. Tá? Outra coisa interessante, além desses vídeos que ele está mandando dos eventos de inteligência artificial, ele continua mandando os eventos de telemetria. Então, se eu marcar aqui é para ver uma freada brusca, a freada brusca vai subir também. Então, você tem os dois, você não perde o que tinha antes. Você tem, na verdade, as duas condições. Tá? Vou mostrar mais alguns vídeos aqui, então. O caso do bocejo, por exemplo. Pode ver ali o motorista bocejando. Cinto. Por favor, coloque o cinto de segurança. Esse caso foi com áudio, né? O áudio também é opcional, você pode ligar ou desligar, dependendo da situação. Fumando. É proibido fumar. E aqui a gente tem um acidente. Deixa eu... Aqui. Então, nesse caso, como os vídeos são de 8 segundos, né? Mas você pode a qualquer momento ir lá e baixar um vídeo maior. Então, claro, como teve acidente, o cliente pediu um vídeo maior. Vocês podem ver que ele está passando aqui no pedágio, né, na praça. Tá aí uns 20 por hora, tá tudo normal, né?
E aí depois ele começa a acelerar, já está 34 e tal, e começa a sair da praça de pedágio. Aí se vocês olharem aquele carro vermelho que passou, ele está reduzindo e freou. E pronto. Só que uma coisa interessante é que um pouquinho antes ele se distraiu aqui. Você pode ver que o motorista, ele pega alguma coisa aqui na cabine. É um caso típico de distração. Aqui, ó, nessa parte aqui. É aqui que foi o problema. Ele já deveria ter visto lá o veículo à frente, né? Ele não viu. Ele estava mexendo ali do lado, puxa, não deu mais tempo de frear. Pronto, foi o acidente. Tá? Isso aqui foi durante o teste piloto e não estavam ligados os alertas. Talvez se ele tivesse recebido o alerta aqui de colisão, né, ele tivesse se antenado e não tivesse acontecido. A gente não sabe, né, mas foi uma fatalidade. Tudo bem, não aconteceu nada, estava em baixa velocidade, né, foi um pequeno acidente. Mas esse pequeno acidente já vai fazer com que o caminhão tenha que parar para ser consertado, né? A carga já não foi entregue, enfim, já tem todos os problemas aí típicos do... Perfeito. Bom, tá. Esse vídeo aqui eu não vou mostrar para vocês, porque eu já mostrei os vídeos separado e depois a gente vai mandar para vocês a apresentação. Então eu vou dar sequência aqui, tá? Como é que vocês conseguem enxergar os vídeos na plataforma, né? Então tem vários lugares. Aqui, por exemplo, nas viagens. Então eu vou ter todas as viagens, onde tiver eventos vai aparecer uma câmerazinha aqui do lado. Você pode entrar, clicar a câmerazinha e ver o evento acontecendo. O InfoHub é a nossa ferramenta para a torre de controle. Então, vocês vão colocar aqui os eventos críticos. Por exemplo, uma freada brusca muito grande, um impacto, alerta de colisão, esse tipo de coisa vai vir aqui para o InfoHub. Aí o pessoal da torre de controle recebe ali em tempo real, né? Puxa, teve um evento aqui. Aí ele pode já na hora olhar na câmerazinha o que aconteceu, se conforme for tomar uma ação, né? Mandar aí um socorro, alguma coisa do tipo. Alguns clientes estão colocando aqui também os eventos de fadiga. Então eles começam a ver assim, olha, tá bocejando, tá piscando pesado, é de noite. E eles podem interagir com o motorista e pedir para o motorista parar e mandar um outro motorista entrar no lugar deles, em casos extremos. Também é uma ação. Você pode ver também na reconstituição da viagem, né? Claro. E no histórico de viagem, no Trip Timeline, você consegue selecionar e baixar um vídeo maior, que é o caso daquele acidente, né, que a gente identificou. Tá? Tipicamente, o equipamento tem 10 dias de memória, então você tem 10 dias para ir lá e pedir algum vídeo maior, né, que você queira de alguma coisa mais crítica. Tá? No caso de um acidente, normalmente quando você olhar o vídeo já subiu, porque ele vai mandar via celular na hora que aconteceu. E se tiver que desligar o veículo, alguma coisa do tipo, normalmente os bombeiros desligam, parte elétrica e tal. Aí assim que você ligar o dispositivo de novo, ele vai subir os vídeos e vocês vão enxergar. Tá bom? Uma coisa bem bacana, quem usa a ferramenta de gestão no celular, né, também aparecem os vídeos ali. Então, eu vou ter todas as viagens dos veículos e aqui aparece então um evento com uma câmerazinha. É só clicar, né, você vai abrir e vai enxergar os vídeos da mesma forma que você enxergou aqui na plataforma, né? Você está enxergando no celular. Os motoristas têm um aplicativo que é o MyMix, onde eles podem rever as suas viagens e lá também aparecem os vídeos. Então, ele também pode ver no vídeo, né, o que está acontecendo. Tá? E alguns depoimentos de clientes, né? O caso aqui sobre o seguro, por exemplo, esse aqui ganhou 60% dos casos de seguro, era um cliente que perdia muitas ações, porque não tinha o vídeo para mostrar que a culpa não era do motorista. Tá? Eu estou vendo aqui umas mensagens no chat, me lembrei de uma coisa que eu não falei lá no início. Se vocês tiverem alguma pergunta, claro, podem me interromper, ou então vocês escrevem no chat. Depois o Fabrício vai ler todas e a gente responde para vocês também, tá? Também na parte do seguro, né?
Tenho motoristas com 25 anos de experiência, eu consigo ver o que eles estão passando. É também toda essa ideia aqui da culpabilidade, né? Mostrar que a culpa não é deles. Os motoristas super experientes têm poucos acidentes, mas os acidentes continuam acontecendo, não são culpa deles, né? Aqui também, as pessoas têm usado a tecnologia para humanizar a experiência, porque quando eu tenho alguém na cabine falando com o motorista é totalmente diferente, né? A evidência visual é essencial para análise após o incidente. É o caso daquele acidente que a gente viu passando da praça de pedágio. Se você olhar só na telemetria, o veículo estava lá a 20 por hora quando passou no pedágio, acelerou até 30, ele não fez nada aparentemente de errado. Mas a gente enxerga que o motorista estava mexendo do lado ali, estava distraído, foi isso que aconteceu. Então, a imagem aqui vale por 1000 palavras. A imagem vale por 1000 palavras, é isso, né? Outra questão, a conversa sobre segurança. Então, o gestor vai chamar o motorista para conversar. E aí ele mostra os vídeos. É muito mais eficiente. Então, a pessoa diz assim, não estava falando no celular. Aí mostra um vídeo e está falando no celular. Aí ele pode chocar um pouco, mostrar alguns acidentes, algumas coisas e tentar conscientizar o motorista do risco que ele está passando com esse tipo de ação. O vídeo da vida, as nossas conversas sobre segurança, vai na mesma linha aqui de cima. Só que aqui quem está falando é um motorista, né? E nesse aqui é o gestor. Quer dizer que acaba sendo bom para todo mundo, tá? Treinamento de vídeo baseado em eventos também é legal. Então você pode pegar, que nem eu peguei esses vídeos aqui, da sua própria frota, você vai pegando alguns vídeos e criando tipo uma biblioteca de vídeos. Então entrou um grupo novo aí de motoristas na sua empresa. Primeira coisa que você faz, a gente vai falar como é que é o estilo de direção, como é que faz. Abre aqueles vídeos e começa a mostrar. É muito mais fácil de explicar para eles o impacto, né, desse tipo de coisa e como que vocês querem que eles ajam. Também a capacidade de entender melhor os perigos, que vai muito na questão de analisar áreas de risco. Então, você vê uma área onde tem muito pedestre, onde tem muita bicicleta, apareceram freadas bruscas, eu não sei por quê. Você vai olhar, puxa, mas é um lugar meio complicado mesmo. Então, já de manhã, quando os motoristas vão pegar a estrada, você já conversa com eles dizendo, ó, vocês vão passar naquela localidade ali as crianças correm na rua, tem cachorro, tem tudo, então muito cuidado para que eles já estejam preparados, tá? A estatística é impressionante, né? 96% na redução de acidentes. 96 é muito grande. Então, é uma ferramenta realmente muito eficiente para reduzir o número de acidentes, tá? Agora eu vou entrar, isso então foi a atualização, né, da nossa ferramenta de telemetria com inteligência artificial nas câmeras de vídeo. Eu vou entrar numa outra parte aqui, que é um lançamento novo, né, que é a nossa nova ferramenta de vídeo standalone. Só queria saber se tem algum comentário sobre a parte anterior ou posso seguir. Tem uma pergunta no chat, Alexandre. Se o front-end da Jaqueline, front-end da plataforma, é customizável. Uhum. Jaqueline, deixa eu entender o que você quer dizer por customizável. Eu vou responder uma coisa, depois você só me diz se é isso que você queria saber, né? Eu posso programar os eventos que eu quero ver. Então, por exemplo, eu quero ver os eventos de fadiga. O evento de troca de faixa não me interessa, porque tem muito falso positivo, por exemplo, né? E quero ver os eventos de distância de segmento e alerta de colisão. Você pode programar o que você quer ver ou não quer ver. Isso é uma coisa que você pode customizar. Os eventos de telemetria são todos customizáveis por padrão, né? Então, eu vou definir velocidades, eu vou definir tolerâncias. Então, por exemplo, meu limite é 80 por hora, mas eu dou uma tolerância de 3 segundos. Ele só vai gravar o vídeo se ele passar 3 segundos de 80 km por hora, né? Então, esse tipo de coisa tudo é customizável. O que é uma freada brusca, o que é uma aceleração brusca, uma curva brusca, tudo é customizável, tá? A outra questão é sobre a parte de inteligência artificial. Ele já tem um padrão para saber, por exemplo, o que é uma piscada pesada, né? Quando eu estou identificando um sinal de fadiga da piscada.
já vem programado. É possível mexer nesse parâmetro, mas não é muito aconselhável, porque é um parâmetro que já foi investigado com muitas pessoas, então já vem meio certo, né? Então não existe muito por que customizar. Isso vale mais ou menos para todos os eventos de inteligência artificial. Então, a distância de segmento, ela já é calculada com a velocidade de uma forma que é segura. Então não tem muito por que você mexer nesse parâmetro, tá? Troca de faixa não tem parâmetro, né? Trocou de faixa, trocou. E basicamente boceja, boceja, né? Ou bocejou, não bocejou. Mesma coisa no falar no celular ou do cigarro. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Jaqueline, você está com o microfone aberto? Ela, na verdade, ela falou aqui no chat se pode colocar o logo da empresa. A pergunta é se posso colocar o logo da minha empresa na plataforma. Tá. Ela consegue colocar nos relatórios, né? Logo da empresa dela. Eu acho que é isso. Bom, não sei, eu acho que é melhor a gente falar depois com ela, entender melhor o caso, né, Oswaldo? Concordo. Isso, Alexandre, se É você mais específico. se puder depois passar o contato, Jaqueline, e a gente conversa com você, tá bom? Então, tá bom, vamos lá. Bom, o Mix Vision AI é essa solução que a gente já conheceu aqui antes, né? Vocês viram que ela é muito poderosa, faz muita coisa, mas ela é um escravo da telemetria. Então, eu tenho um computador de bordo no veículo, a telemetria, lendo a CAN do veículo, todas as informações, e um periférico, que são as câmeras de vídeo, tá? O que a gente identificou? Que tem alguns clientes que, por algum motivo, não precisam da telemetria premium, mas eles precisam da parte das câmeras. Então, basicamente, assim, eu tenho uma preocupação com a segurança, pondo câmeras, quero pôr câmeras, mas eu não tenho aquela preocupação com a eficiência, por exemplo. O consumo, manutenção, isso não é tão importante para mim. Alguns exemplos aqui, fica mais claro, né? É uma frota terceira, então eu tenho um agregado, transportadoras para um certo embarcador, ou eu estou transportando produtos de baixo valor agregado, são veículos muito velhos, né? Um exemplo aqui, a gente estava conversando com uma cimenteira esses dias, né? A cimenteira tem muitos caminhões que trabalham para eles, mas são todos de transportadoras terceiras. A preocupação deles com o acidente é grande, eles querem garantir que o transportador não tenha acidente quando está carregando a carga deles, mas essa parte de consumo, manutenção, na verdade, não é uma responsabilidade deles, porque é da transportadora. Então, isso aqui não entra na conta, né? Então, entra numa situação em que eu quero garantir a segurança, mas parte da eficiência não é uma preocupação minha. Mesma coisa subcontratado. Então, pegar um exemplo tipo Uber, né? A Uber o carro não é dela, o carro é de um certo motorista lá, o cara decidiu trabalhar aquele dia. Promotor de vendas, muitas vezes são terceiros também. Inspetor, auditor de seguro, né? Então, você contrata uma pessoa que vai lá identificar aquele acidente, quem que foi o culpado. Normalmente essas pessoas não trabalham para a seguradora, são terceiros. E ele está andando num carro próprio. Então, você quer ter esse controle em cima daquele veículo, mas você não está preocupado com esse consumo e manutenção, o carro não é seu, né? Depois a gente tem as frotas leves. Claro que há preocupação com consumo e manutenção, porém, nas frotas leves, como o consumo do veículo já é bem menor, fica difícil de justificar o investimento na telemetria, né? Então, as empresas acabam dizendo, eu não preciso dessa telemetria tão avançada aqui. Eu quero, né, mas eu não preciso todo esse detalhe que a gente consegue com a Premium. Mas eu estou preocupado com a segurança, sim, é o meu vendedor, é o meu técnico, né, que está indo a campo. Então, eu quero enxergar o que está acontecendo. Tá? Então, alguns exemplos. Eu sei que tem outros, a gente só explorou alguns aqui. Aí, comparando as soluções, né? Parece muita coisa, depois vocês vão receber isso aqui, não se preocupem, mas não é tão complexo assim. As duas soluções, elas vão rastrear o veículo. Como é que funciona quando eu não tenho o computador de bordo? A própria câmera, ela tem o seu GPS, então ela consegue rastrear o veículo, tá?
Os dois vão dar feedback para o motorista, e aí tem todas as funcionalidades da plataforma da Mix, o aplicativo que eu mostrei, tudo isso está incluso aqui nas duas soluções, tá? Dashboards, conector com Power BI, integração, um monte de coisas. Gravação de vídeos, envio dos vídeos, claro, toda a parte de vídeos é a mesma, né? Porque eu tenho as mesmas câmeras nas duas soluções, tá? Identificação do motorista. Quando eu tenho o computador de bordo, a Mix usa normalmente uma chave azul, ou então ele pode usar um crachá, né, um cartão RFID, uma forma dele se identificar. Quando eu tenho standalone, a gente mudou isso para o aplicativo. Então ele vai usar um aplicativo para se logar. Eu vou mostrar para vocês como é que é isso. E aí tem uma série de funcionalidades que são bem específicas do computador de bordo. O bloqueio de ignição, a leitura do barramento CAN, a caixa preta, suporte a outros acessórios, né, rotograma falado, satélite, DriveMate e tal. Isso tudo só é possível eu tendo aí a telemetria instalada, tá? Então aqui fica bem fácil de vocês entenderem, eu preciso ou não, né, ter o pacote completo. Se vocês comprarem um standalone e depois disserem assim, ah, mas eu acho que faltou, vou precisar mais, não tem problema nenhum, você pode contratar depois a telemetria premium, eu vou pôr o computador de bordo e vai passar a funcionar com todas as funcionalidades. Então pode ser também uma implementação faseada, alguma coisa assim, né? Hoje o meu problema é acidente, então eu vou pôr o Mix Vision. Aí daqui a 2, 3 meses, não, agora eu quero me preocupar com o consumo, o diesel está muito caro e tal, então você pode daí botar a telemetria. Tá bom? Como é que funciona, né? As câmeras de vídeo estão instaladas no veículo sem a necessidade do computador de bordo. O dispositivo que é rastreado é o próprio câmera, né? E o motorista vai se identificar através do aplicativo, tá? E o que eu vou ter aqui? Posições. Eu vou continuar tendo alguns eventos de telemetria. Então, por exemplo, aceleração, freada e curva brusca eu continuo tendo e excesso de velocidade. Só que a fonte de dados é todo o GPS. Então, é uma fonte de dados um pouco menos precisa, né, do que a própria CAN do veículo, mas ele continua trazendo os eventos. Então, eu consigo identificar o padrão de condução. E toda a parte de inteligência artificial continua lá, tá? A única coisa importante é que não está conectado à CAN, então eu não tenho os eventos de manutenção do veículo. Como é que a gente se identifica? Bom, aí tem duas maneiras. Eu vou dar o aplicativo para o motorista, né? E aí o motorista vai poder, ou ele digita a placa do veículo, e aí ele digita dizendo, eu vou começar uma viagem, digita a placa do veículo e começa a viagem. Ou vocês vão colar um código de barras no veículo, que eu acho bem mais fácil. E aí o motorista abre o aplicativo e lê o código de barras. Pronto, ele já está logado, já sai funcionando. Tá? Existe uma terceira alternativa, a gente pode dizer que aquele veículo, por padrão, é dirigido por um certo motorista. Então ele não precisa se identificar, ele vai sempre pegar aquele motorista. Só se identificaria se por algum motivo não for ele que está dirigindo, por uma exceção. Então é sempre o Alexandre que dirige aquele veículo, não precisa fazer nada, ele sempre vai ser ele. Aí um dia o Oswaldo vai pegar o veículo, o Oswaldo vai lá e se identifica, a gente consegue saber que aquela viagem era do Oswaldo. Tá bom? Bom, gente, era isso, na verdade. Aí, claro, vocês querendo ou tendo interesse, né, em conhecer melhor o produto, vocês podem falar com a nossa equipe comercial que está aqui, né, e uma cotação, o que for, né, vocês vão conseguir todas as informações com eles. A gente vai mandar isso aqui para vocês por e-mail também, essa apresentação, que aí vocês já têm lá. Também, qualquer dúvida, podem mandar um e-mail, né, a gente responde por aqui. Tá? Tem alguma dúvida aí no chat, Fabrício? Não, era só aquilo mesmo, Ale. Tá. Aqui está o nosso e-mail, né, do comercial, @mix, é só entrar em contato. Não tem alguma no chat aqui, sim? Ah, tá. Beleza.
Ok. Gente, muito obrigado, então. Boa tarde. E vamos se falando. Abraço, pessoal. Boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau.